Bom, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Mais uma reunião aqui do Seminário de Matemática Aplicada, em comemoração aos seus 20 anos. Hoje a condução do seminário será do professor Douglas Duarte Novaes, da Unicamp. O Douglas é um jovem talentoso matemático, tá? E com vários interesses, dentre eles equações diferenciais ordinárias. Sobre esse assunto que ele vai falar conosco hoje, uma tradução livre aqui seria o resultado da média, né, para soluções periódicas de equações diferenciais de Carat-Theodori. Douglas, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma honra e um prazer recebê-lo aqui. Tá? Fique à vontade. Bom, primeiramente, obrigado, Luiz Fernando, aí pelo convite, e dizer que parabéns por manter essa série histórica de seminários aí por tanto tempo, e por isso ainda é um prazer maior ainda estar aqui, podendo colaborar e participar aí dessa série de seminários, né? Então, muito obrigado aí pelo convite e pela oportunidade de estar falando para vocês aí um pouco sobre a minha pesquisa, né? Então, o que eu vou estar discutindo um pouco aqui com vocês hoje é um resultado da teoria da média para estudar soluções periódicas de equações diferenciais de Carat-Theodori. Tá? Então, antes de começar a falar especificamente sobre essas equações de Carat-Theodori, eu vou só relembrar aqui o teorema clássico da teoria da média para estudar soluções periódicas. Então, basicamente, a gente considera equações diferenciais que são regularmente perturbadas, né? A gente tem uma primeira ordem aqui, x igual a um epsilon vezes um f1 de tx, mais um resto aqui de ordem superior, um epsilon quadrado, definido em determinado domínio. T é o parâmetro temporal, R, cartesiano com D, que é um subconjunto aberto, limitado do Rn, e epsilon aqui a gente assume que é um parâmetro pequeno, né? Tá entre 0 e epsilon 0. Tá? Essas funções aqui, todas elas são assumidas serem t periódicas na variável temporal. Tá? Então, tendo essa equação diferencial, a gente define a primeira função promediada da maneira clássica. Né? Eu vou considerar essa primeira aproximação aqui e calcular a média no tempo. Né? Então, eu divido pelo período e faço a integral na variável temporal aqui de 0 até o período. Essa é a primeira função promediada. Ok? Essa versão clássica do teorema da média dá várias hipóteses sobre a regularidade dessa equação diferencial, algumas hipóteses sobre a função promediada para garantir a existência de órbitas periódicas dessa equação diferencial. Então, esse é sempre o nosso objetivo, encontrar condições para a existência de órbitas periódicas. Né? Então, nessa versão aqui, assumindo que F1, R, a derivada parcial da F1 com respeito à variável espacial, a segunda derivada parcial da F1 com respeito à variável espacial, e a derivada da R com respeito à variável espacial, todas as funções elas são contínuas e limitadas no domínio. Tá? Então, aqui a gente está assumindo, em particular, que a F1 é C2 na variável espacial e que a R, o resto aqui, é C1 na variável espacial. Esse formato que a gente encontra aqui do lado direito da equação diferencial também tem uma hipótese implícita aqui, que é que o lado direito da equação diferencial é diferenciável a gente, por exemplo, fatora esse cara aqui, né, que é de fato que eu vou relaxar aqui, né? Então, esse pedaço aqui, por estar escrito como alguma coisa mais epsilon vezes R vezes um R, né? Então, esse cara aqui é diferenciável em epsilon igual a zero. Então, a gente tem todas essas propriedades de regularidade da nossa equação diferencial. Né? Então, agora assumindo hipótese sobre a promediada, né? Se a gente assume que existe um ponto no domínio que é um zero simples da função promediada, ou seja, é um zero da função promediada cujo determinante do jacobiano
é diferente de zero, né? Então, para epsilon suficientemente pequeno, existe uma única solução t periódica dessa equação diferencial, tal que, no limite, ela vale π, certo? Então, ela é uma solução periódica que ela vai variando com epsilon e converge para a função constante π. Ok? Então, esse cara aqui é o teorema clássico. É isso que a gente procura generalizar, diminuindo a regularidade e melhorando essas condições aqui sobre a função promediada. Tá? Bom, então, deixa eu comentar um pouquinho dos resultados que a gente tem nessa linha, estendendo essa teoria em algumas outras situações. Né? Então, a forma como está escrita essa equação diferencial, a gente diz que a gente aplica um averaging de primeira ordem, né? Ou seja, estou dando condições sobre a primeira função coeficiente aqui em epsilon do lado direito da minha equação diferencial. Eu poderia considerar mais expansões do resto, né? E trabalhar com ordens superiores de perturbação, né? Ou seja, eu estaria dando condições sobre funções coeficientes, só que de epsilon com potência maior do que 1. Né? Então, nessa situação, a gente falar que é o averaging de ordem superior. Então, é isso que vai aparecer. Então, o teorema que eu já mostrei, ele é esse teorema 11.5 do Verhulst, que é o clássico. Né? Também tem o livro do Sanders, Verhulst e Murdoch, que tem uma introdução e muito mais que introdução, né? A teoria average completa lá. Nesse artigo aqui da Buica e do Djalma de 2004, eles generalizaram a primeira ordem de average para equações diferenciais assumindo somente condições de lipschitzicidade com relação às funções, ou seja, todos esses caras aqui foram relaxados lá, então só assume-se Lipschitz. Aqui é utilizado a teoria do grau de Brouwer, que a gente vai rever daqui a pouco também. Nesse mesmo trabalho, tem esse teorema 1.2 que dá uma direção de como relaxar também a hipótese de lipschitzicidade do sistema, ou seja, trabalhar com funções só contínuas. Nesse trabalho aqui, meu com o Djalma e com o Marco, a gente estendeu a versão Lipschitz do teorema de averaging para ordens superiores, ou seja, considerando equações desse tipo aqui, também equações Lipschitz desse tipo aqui. E todos esses caras aqui são, a hipótese básica é continuidade, né? Então, os sistemas são sempre contínuos, né? A gente também trabalhou com essa teoria no contexto descontínuo, né? Então, esse trabalho aqui, meu com o Libre, com a Ana Mereu, foi um segundo trabalho. Primeiro a gente usou regularização, mas aqui generaliza-se muito mais sem essa técnica, né? Então, esse trabalho aqui a gente faz a primeira ordem, a gente mostra que a teoria de primeira ordem para equações descontínuas, bem gerais, ela sempre funciona, né? E esse cara aqui, que é um trabalho meu, com o Djalma e com a Camila, a gente estuda o averaging de ordem superior para a ordem arbitrária, para uma classe específica de equações diferenciais contínuas, mas uma classe bastante grande. Então, isso aqui seriam equações descontínuas. Tá? Entre essas duas classes, tem um buraco que ficou meio aberto lá, que é o que acontece numa análise, como se poderia se fazer uma análise de ordem superior para equações diferenciais que são só contínuas, né? Sem assumir a condição de lipschitzicidade, que foi basicamente o que foi feito aqui nesse teorema. Né? Então, com um aluno de doutorado meu, a gente publicou esse artigo aqui, onde a gente faz essa análise, a gente completa essa teoria aí, né? Seria uma análise de ordem superior, ver as promediadas de ordem superior para equações diferenciais que são somente contínuas, né? Escritas dessa forma, mas assumindo somente continuidade das funções envolvidas aqui, ok? Bom, então isso aqui é um pouquinho da história, isso aqui tem muito mais coisa, eu falei basicamente do que eu tenho mais conhecimento, que é os trabalhos em ordem cronológica que eu tenho estudado e desenvolvido. Né? Bom, nesse seminário específico, a gente vai querer estudar uma classe de equações diferenciais que, enfim, ela não está contida em nenhuma dessas, né? Mas eventualmente tem interseções, ela contém alguns casos do que a gente já estudou aqui, mas, enfim, ora aqui é um pouquinho mais fraco, ora essa situação aqui é um pouco mais fraca. Então, deixa eu explicar a situação aqui e daí a gente vê como ela se generaliza. Né? Então, o que a gente vai querer estudar aqui
são equações diferenciais escritas dessa forma. X' é igual a epsilon f de tx epsilon. Observe que aqui eu não estou escrevendo essa função na forma expandida dela. Não estou escrevendo como sendo f1 mais epsilon vezes um resto. Porque eu não vou assumir diferenciabilidade dessa função com respeito a epsilon em epsilon igual a zero. Tá? Não vou assumir diferenciabilidade dessa função aqui em epsilon, como é feito nos casos clássicos, né? Como era feito até agora. Né? Bom, então essa função ela satisfaz as hipóteses fundamentais, né? Ela é t periódica na variável t, está definida num domínio aberto limitado do Rn, epsilon zero é um parâmetro pequeno, e eu vou assumir as três condições clássicas de Caratodori, né? Essas condições, elas são as condições basicamente que garantem a existência de soluções para equações de Caratodori. Existência de soluções, não soluções periódicas, né? Então, a primeira condição é que a minha função f ela é contínua nas variáveis x e epsilon para quase todo tempo, ok? Não precisa ser para todo tempo, mas ela é contínua em x e epsilon, QTP em t. Né? A f ela é mensurável em t para todo x epsilon no meu domínio, ok? E uma terceira condição, que é uma condição de dominância, né? Então, a minha função f, ela é dominada por uma função g que é integrável, né? Na verdade, a norma da minha função f é dominada por uma função integrável, ok? Então, essas aqui são as três condições clássicas de Caratodori que garantem a existência de soluções dessas de equações de Caratodori. Existe uma quarta condição que a gente poderia assumir, que é uma espécie de condição de Lipschitz no contexto de Caratodori, que garantiria também unicidade de soluções. Mas a gente não vai assumir aqui, a gente não vai utilizar a propriedade de unicidade de soluções dessas equações diferenciais para estudar soluções periódicas delas, ok? Muito bem. Então, essas condições aqui, elas garantem, utilizando o teorema da convergência dominada, que a minha função promediada, né, a integral, veja, a função promediada ela modifica um pouco aqui. Eu não estou integrando a f1, porque eu não tenho mais f1 aqui, mas eu estou integrando a minha f para epsilon igual a zero. Ok? Então, essa função promediada aqui, utilizando as propriedades A1, a A3 e o teorema da convergência dominada, a gente consegue garantir que essa promediada está bem definida e que ela é, inclusive, contínua na variável, no domínio dela, né? Na variável z aqui, para z pertencente a d. Né? Então, isso aqui são cálculos clássicos envolvendo esse tipo de função de Caratodori que garante essas propriedades. Né? Então, por exemplo, a gente tem aqui uma função f que ela é mensurável na variável de integração e dominada por uma função integrável. Né? Então, a gente consegue garantir essas propriedades boas aí para essa promediada. Ok, então tendo isso, tendo a continuidade da minha promediada, eu vou enunciar o resultado principal aqui para essa classe de funções, que é o resultado averaging para órbitas periódicas da nossa equação. Né? Então, eu vou assumir aqui que existe um aberto limitado do Rn, cujo fecho está contido no domínio das variáveis espaciais, tais que a minha promediada ela não se anula na fronteira desse domínio, na fronteira do domínio, e cujo grau de Brouwer de F1 V0, já vou explicar aqui esse objeto, é diferente de zero. Okay? Então, eu só vou assumir essas duas condições. Com essas duas condições, a gente tem garantido a existência de um epsilon V positivo, tá ok? Para cada epsilon pertencente a esse intervalo fechado aqui, epsilon 0, epsilon V, a minha equação diferencial 3 possui uma solução T periódica que pertence ao V, né? a essa vizinhança V aqui, para todo T entre 0 e T. Né? Então, olhando simplesmente para essa propriedade de que a minha função não se anula na fronteira do V e para essa propriedade topológica do grau de Brouwer, eu já consigo garantir a existência de soluções periódicas. Ok? E controlar ainda mais ou menos onde ela vive essa solução periódica, que é nesse V. Né? Além do mais, se eu assumo que a minha função promediada admite um único zero dentro do V, existe um único Z estrela dentro de V, que se anula
na qual a promediada se anula e não se anula em nenhum outro ponto dentro de V, no fecho de V, então eu consigo garantir que a existência de uma solução periódica, de um ramo de soluções periódicas, convergindo uniformemente para Z, uniformemente para essa função constante, né, igual a Z estrela, que é o zero isolado aí da minha função promediada. Ok? Bom, então aqui o que aparece de diferente é esse conceito aqui de grau de Brouwer, né? Eu gostaria de fazer esse comentário aqui só para ver uma forma de se calcular o grau de Brouwer. Então, se eventualmente, a hora que a gente calcula a nossa promediada, a gente obtém uma função que era diferenciável em Z estrela, né? E Z estrela é um zero isolado da promediada, então o grau de Brouwer ele é diferente de zero, dado que o determinante da jacobiana da minha F1 nesse ponto Z estrela é diferente de zero. De fato, nesse caso, o grau de Brouwer é igual ao sinal desse determinante. Tá? Então, eu não tenho garantido que a minha promediada é diferenciável, mas caso ela seja, então a gente consegue calcular o grau de Brouwer dessa forma. A gente vai dar alguns exemplos de aplicação desse teorema, nenhum deles ela vai ser diferenciável, e quando for diferenciável, esse determinante aqui vai ser zero. Mas o grau de Brouwer coincide com o sinal quando o determinante é diferente de zero. Mas o grau de Brouwer pode ser diferente de zero, mesmo que o sinal determinante, mesmo que o determinante seja zero. A gente vai ver alguns exemplos aqui. Douglas, posso interromper? Pode, por favor. O zero e o Z, a estrela, não precisa nada de transversalidade, nada? Nada. Nada. Okay, você vai ficar claro que existe algo similar à transversalidade, mas não é transversalidade no sentido diferencial, né? Que você tenha uma derivada diferente de zero. Vai ficar claro, eu vou mostrar dois exemplos aqui, que vai ficar bem claro o que vai acontecer. Ok, obrigado. Então, alguns feitos aí desse teorema, né? Algumas coisas que a gente está melhorando, né? Então, como eu já comentei, a gente assume-se usualmente que o lado direito da nossa equação diferencial ela tem uma certa suavidade com respeito aos parâmetros, né? O F tem uma certa diferenciabilidade em epsilon igual a zero. Então, aqui a gente não está assumindo isso, não precisa assumir isso. A gente não tem nenhuma suavidade da F com respeito a epsilon. Okay? E também, nos resultados clássicos, o que a gente tem é que a existência de órbita periódica depende fortemente da existência de zeros isolados da função promediada. Né? Aqui a gente não tem isso. Né? Esse cara aqui, né, a primeira parte do nosso teorema, garante a existência de órbitas periódicas independente da existência de zeros isolados da nossa função promediada. Okay? A gente consegue separar a implicação de cada uma dessas propriedades. E o zero isolado, independente de transversalidade, implica, de fato, na convergência uniforme de um ramo de soluções periódicas. Bom, então, vamos comentar um pouquinho do grau de Brouwer para eu falar sobre alguns exemplos, né? Então, o grau de Brouwer, ele vem com uma resposta para perguntas desse tipo, né? Então, suponho que a gente tem essa equação, g de x igual a y0, né? Para x pertencente a um domínio aqui. Né? Então, eu poderia me perguntar se esse tipo de equação tem solução. Então, o grau de Brouwer ele fornece uma ferramenta para estudar esse tipo de problema. Né? Então, a gente tem aqui V, um aberto limitado do Rn, G, uma função definida no fecho de V, y0, um ponto do contradomínio que não está na imagem da fronteira de V por G. Okay? Então, o grau de Brouwer ele é uma função que associa a cada terna, G, V, Y0, um inteiro, denotado por dB de G, V, Y0, que é caracterizado unicamente por essas três propriedades aqui. Então, a primeira propriedade fala o seguinte, ó, se o grau de Brouwer dessa terna for diferente de zero, então o Y pertence à imagem de V por G. Ou seja, existe solução dessa equação aqui. Tá? Então, a primeira propriedade do grau de Brouwer fornece uma condição suficiente, não necessária, para a existência de soluções. Ok? A segunda parte aqui da primeira propriedade é que o grau de Brouwer da função de identidade é sempre 1. A segunda propriedade é uma espécie de decomposição aqui do grau de Brouwer. Né? Se eu tenho o fecho do meu V aqui, eu tenho dois subconjuntos disjuntos aqui dentro, se eu verifico que em V, em fecho de V menos a união de V1 com V2
eu não tenho solução aqui dessa equação, então o grau de Brouwer de G vezes YZ pode ser escrito como a soma dos graus de Brouwer de G restrito a V1 e de G restrito a V2. Né? Então, poderia ser entendido como contar o número de soluções em V barra é equivalente a contar o número de soluções em V1 e o número de soluções em V2. Não é bem isso, mas é equivalente a isso. Dá para intuitivamente isso. Ok? E a última propriedade, que é a propriedade de fato que a gente utiliza para calcular grau de Brouwer, é a propriedade de invariância por homotopia. Então, se eu tenho uma homotopia entre duas funções, G0 e G1, e eu tenho uma curva aqui no contradomínio que satisfaz a propriedade de que ela não pertence à imagem da fronteira de V por G sigma para todo sigma entre 0 e 1, então o grau de Brouwer ele é constante em sigma. Tá? Então, só para a gente estabelecer uma ferramentazinha aqui para calcular grau de Brouwer, vamos dar uma olhada nesse lema 2 aqui. Eu vou fazer um desenho ao invés de explicar o lema. Então, vamos considerar que eu tenho uma função real, isso aqui vale para funções reais, satisfazendo a seguinte propriedade. Então, ela está definida aqui um intervalinho fechado, AB, e a gente assume que a função é contínua, né, para calcular o grau de Brouwer, precisa de funções contínuas, e a gente assume que a f nos extremos possui sinais trocados. Né? Então, eu tenho que, vamos colocar essa situação aqui, ó, tenho a minha f de A aqui, tenho a minha f de B aqui, ok? Ela está aqui. E vamos assumir que a minha função ela faz, sei lá, algo desse tipo aqui. Então, é uma função aí que ela é contínua, né? Então ela está saindo aqui do f de A e chegando no f de B. Né? Então, como eu calculo o grau de Brouwer de uma função desse tipo aqui? Ora, eu faço uma homotopia. Eu conecto esses dois extremos aqui, vermelho, conecto esses dois extremos, né? E construo uma homotopia entre o gráfico azul e o gráfico vermelho. Né? E essa homotopia é uma homotopia que satisfaz as propriedades, a propriedade P3, né? Por quê? Porque nos extremos, que é onde não posso ter zeros, né, eu quero calcular o grau de Brouwer aqui, de f vezes zero. Né? Então, nos extremos onde eu não posso ter zeros, né, a minha função nunca pode se anular no extremo, de fato ela não se anula, porque em todo momento da homotopia, os extremos são pontos fixos da homotopia. Okay? Então, nessa situação, a gente garante, né, eu tenho, vamos colocar aqui a G1 em vermelho, a G0 em azul, e a gente tem que o grau de Brouwer da minha função G0 em V0, onde V aqui é AB, né, é igual ao grau de Brouwer da minha função G1 V0, só que a minha função G1 é uma função afim, né? Então eu consigo, ela é diferenciável, eu tenho um zero isolado, eu consigo usar o remark lá, a observação que eu tinha feito, para mostrar que esse grau de Brouwer aqui é o sinal biodeterminante, né? Então, isso aqui é menos 1. Né? Então é menos 1 se tiver nessa situação, né? E vai ser mais 1 se tiver na situação invertida. Né? Por isso que a gente conclui que o grau de Brouwer é o sinal de f de B menos f de B. Ok? Então eu vou usar essa ideia aqui e o teorema, já antes de demonstrar ele, para estudar alguns exemplos. Né? Então, vamos ver, vamos primeiro estabelecer uma classe geral aqui de exemplos, depois eu vou considerar alguns casos específicos. Né? Então, seja A aqui um anel no plano, né? E considere esse oscilador harmônico forçado. Né? Então, x2 ponto igual a menos x, mais epsilon vezes um termo sei lá, forçando esse oscilador harmônico aqui. Então, esse tipo de exemplo, esse tipo de universo aqui, é uma caixa cheia de exemplos para esse tipo de teoria aqui. Né? Então, a fim de utilizar a teoria o teorema que eu enunciei, eu vou assumir que essa função g-til aqui, que é basicamente a g, só que calculada em coordenadas polares, ela satisfaz as propriedades A1 a A3, né? Ou seja, função g-til
ela é contínua em R epsilon para quase todo θ, ela é mensurável em θ para todo R epsilon, e ela é dominada, a norma dela é dominada por uma função integrável em θ. Ok? Bom, então, esse tipo de equação a gente pode trabalhar muito bem, como a gente tem x, 2 ponto igual a menos y, a gente tem basicamente perturbação do centro linear. Né? Então, a gente pode trabalhar com coordenadas polares de maneira bem fácil aqui. Né? Então, aplicando coordenadas polares, x igual a r cosseno θ, x ponto igual a r seno θ, e tomando θ como sendo o novo tempo, né? A nova variável independente aqui, então, essa equação aqui ela pode ser reescrita como essa equação diferencial de ordem 1 não autônoma em R. Né? Então, a gente tem dr dθ igual a epsilon vezes esse quociente. Então, observe aqui que o nosso F é igual a esse cara aqui, sem o epsilon. Tá? Então, uma vez que a G-til satisfaz as propriedades A1 e A3, a gente pode ver que, tomando epsilon zero menor, se for o caso, a minha função f ela também vai satisfazer as propriedades A1 até A3, ok? Então, calculando a promediada, né, ou seja, calculando a f aqui para epsilon igual a zero, né? Quando eu tomo epsilon igual a zero, esse cara aqui vai embora, esse r corta com esse r, então vai ficar menos G-til. Então, a minha promediada ela se escreve dessa forma aqui, ok? Então, vamos ver o que acontece para algumas Gs específicas. Né? Vamos primeiro considerar essa G estranhona aqui. Né? Então, vou só assumir a forma da G para epsilon igual a zero. Não sei o que está acontecendo para epsilon diferente de zero. Não preciso saber. Né? Então, eu vou assumir que ela é o sinal de y vezes x ao quadrado, mais y ao quadrado menos 1 vezes esse máximo aqui. Então, só para a gente ter uma ideia dessa função, o que a gente tem é uma função que ela tem algumas regiões de descontinuidades. Então, o y igual a zero é uma região, é uma reta de descontinuidade. A circunferência de raio 1 também é descontinuidade. E a circunferência de raio 2 também é descontinuidade. Então, aqui eu tenho 2, 1 e 0. Ok? Dentro desse anel que se formou aqui, a minha função para epsilon igual a zero, ela é zero, ela não se anula aqui. Quer dizer, desculpa, ela se anula aqui dentro. Ok? Então, esse cara aqui, o G de x e y0 é zero, porque esse máximo aqui, esse produto, ele fica negativo nesse anel. Então, eu tenho esse zero aqui. Né? Esse cara em coordenadas polares, a gente tem uns quadradinhos aqui, vamos desenhar eles aqui, ó. Eu tenho, por causa do seno de θ, então eu tenho θ igual a zero, θ igual a π e θ igual a 2π no seno de descontinuidade, eu tenho r igual a 1 e r igual a 2 descontinuidade. Né? Então, aqui também, né? Dentro aqui dessa banda aqui, essa faixinha, o meu G-til de θr0 é igual a zero. Né? Então, observe o seguinte, se o G de x, y, epsilon fosse zero dentro dessa banda, então eu teria órbitas periódicas, claro, que aqui dentro seria um centro, né? Um anel de órbitas periódicas. Mas eu não sei o que está acontecendo para epsilon diferente de zero. Eu só sei o que está acontecendo para epsilon igual a zero. É essa a hipótese que eu estou dando aqui. Então, para epsilon diferente de zero, os termos eventualmente poderão quebrar todas as órbitas periódicas que existem aqui. O que a gente vai demonstrar é que isso não acontece. Sempre existe pelo menos uma órbita periódica aqui dentro. Né? Então, calculando a integral desse cara aqui entre 0 e 2π, né? Vou calcular a integral desse cara aqui, né, entre 0 e 2π, a gente obtém a nossa promediada, F1 aqui, e ela se escreve dessa forma aqui. Então, ela tem uma expressão para R menor do que 1, ela é zero para R entre 1 e 2, e ela é uma outra expressão para R maior que 2. Então, aqui está o gráfico dela, o gráfico em preto. Né? Então, observe que a minha promediada ela tem todo um contínuo de zeros. Né? Ela se anula em um segmento inteiro aqui. Né? Mas isso não impede o fato de que eu posso calcular o grau de Brouwer dessa função num intervalinho aqui, né? nesse intervalo V. E esse grau de Brouwer, ele é diferente de zero, porque essa função, apesar de ter um contínuo de zeros, ela é homotópica a essa função afim aqui. Né? Então, é esse exemplo que eu estava comentando aí, que a gente
a gente não tem transversalidade aqui, né? Tem uma espécie de transversalidade. A coisa está de um lado, daí ela muda de lado, né? Então, você tem uma situação de costura, uma situação de cruzamento, né? Mas não é transversal. Então, aqui a gente tem garantido, posso aplicar o teorema A para garantir a existência de uma órbita periódica que vive, bom, primeiramente, uma órbita periódica que vive aqui, né? E, quando a gente volta às coordenadas, uma órbita periódica que vive aqui nesse anel. Ok? Pelo menos uma. Eu não tenho garantido quantas existem ou o que está acontecendo com elas. Mas existe. Dá licença, Douglas. Pode falar. Com licença, tudo bem? Oi, Lucas. Desculpa, qual que é o domínio seu? É o anel aqui? O domínio... Não, o domínio é esse anel A, né? O D é o anel, nesse caso. É o anel, é R1, R0. Então, Tá. aqui é algo um pouco maior do que esse cara aqui, né? Vamos colocar um R1 aqui dentro. Ok. E aí você vai calcular o grau nesse cara que contém o anel. Eu vou calcular o grau, não precisa ser no anel inteiro, mas é o grau de uma função que contém esse anelzinho menor aqui, né? Ou seja, então, esse 1 e 2 é o anelzinho menor, então estou tomando um V que é um pouquinho maior do que ele. Como eu não entendo o assunto, eu acabei pegando depois as ideias, depois que você falou, né? Calcular o grau de homotopia, a homotopia sempre tem que fixar a fronteira ou não precisa? Não, a homotopia não precisa fixar a fronteira. Tá, o que você precisa garantir é que pela fronteira, durante a homotopia, não entram zeros. Tá, então no caso, na reta você fixou por facilidade, né? Fixei porque é o mais fácil de se fazer. Tá, e no enunciado que você fez lá, você tem que olhar o grau de Brouwer para todos os pontos no seu domínio? Ou assim, tem que exigir... o grau de Brouwer, ele define na terna. Então, é a função... tem um ponto, isso. V, tem um conjunto, um subconjunto do domínio e um ponto do contradomínio. Ok. E aí basta valer para 1 para você garantir o resultado, é isso? É porque, no caso, tem que valer para 0. Para 0, ok. Eu estou fixando esse 0. Você está olhando zeros da função, ok. Tá claro. Exato, eu estou olhando os zeros da função. Ok, obrigado. Muito bem. Então, aqui fica garantida a existência de uma órbita periódica aqui dentro. Vou mostrar um outro exemplo que tem uma outra espécie de degenericidade aqui. Vamos considerar esse G de XY0. Esse cara aqui, ele também é descontínuo. Ele tem y igual a 0 como uma descontinuidade. Só que ele tem um S1 aqui, que é uma região na qual essa função ela não é Lipschitz em nenhuma vizinhança. Porque você tem a raiz cúbica aqui de um x² mais y² menos 1. Tá? Em coordenadas polares, esse cara aqui, a gente tem θ igual a 0, θ igual a π e θ igual a 2π. Ok? E você tem o R igual a 1 aqui, como sendo uma região de não lipschitzicidade da nossa função. Tá? Então, aqui, novamente, posso calcular a minha função promediada, e acontece que a minha função promediada ela tem um zero isolado. O problema é que o zero isolado é exatamente o ponto onde ela não é Lipschitz. Você não pode calcular a derivada dela, porque ela fica vertical nesse ponto. Então, esse aqui é o gráfico em preto aqui. Novamente, apesar de eu não conseguir calcular a derivada, determinando a derivada, eu consigo calcular o grau de Brouwer via homotopia. Né? Então, o grau de Brouwer dessa função aqui é diferente de zero, é igual a menos 1. Não consigo aplicar o resultado do teorema A para garantir a existência de uma solução periódica, né? Que, enfim, ela é periódica e ela converge para minha solução constante aqui, R igual a 1. Equivalentemente, se a gente volta às coordenadas, é uma órbita periódica que está convergindo justamente para a curvinha onde minha função não é Lipschitz. Okay? Então, isso aqui são só dois exemplos que acontecem essas coisas mais degeneradas, na qual a gente precisa recorrer a esse teorema de equações Lipschitz para garantir a existência, num caso, e nesse caso aqui, esse exemplo, como a minha solução, como o zero da promediada é isolado, a gente garante também a convergência uniforme da minha solução, né, para essa função constante aqui quando o epsilon é para zero.
Beleza? Então, o que eu gostaria de discutir com vocês até o final agora é um pouco da teoria que a gente utiliza aqui para demonstrar esse resultado. Porque, assim, quando a gente vai estudar órbitas periódicas e equações diferenciais, o que a gente faz é considerar um mapa de Poincare, né, que está definido no entorno de órbitas periódicas. O problema é que quando a gente não tem unicidade das soluções, a gente não tem bem definido o mapa de Poincare. Você não consegue pegar para cada ponto numa seção de Poincare, definir qual que é o tempo que ela volta, porque você, eventualmente, ela poderia se bifurcar em várias soluções. Então, quando você tem essa propriedade do mapa de Poincare, que você consegue bem definir o mapa de Poincare, então o estudo das órbitas periódicas basicamente se reduz ao estudo das funções de Melnikov. Porque se você tem, além do mapa Poincare, você tem propriedades de diferenciabilidade desse mapa com respeito ao parâmetro de perturbação, você expande o mapa de Poincare no parâmetro de perturbação e considera as funções de Melnikov. Isso é o que é feito de maneira clássica, né? É o que é feito muito. Nessa situação, a gente não tem como definir o mapa de Poincare, não tem como calcular a derivada, não tem como calcular a função de Melnikov. Então, a gente precisa de um outro método para trabalhar e conseguir demonstrar esses resultados aí da teoria da mente. Então, o mundo ideal para se trabalhar nessa situação é o mundo de análise funcional, no qual a gente utiliza e estuda equações de operadores. Então, são equações desse tipo aqui, L de x igual a epsilon n de x epsilon, para x pertencente ao feixe de ômega, onde L é um operador linear definido em espaços vetoriais reais normados, ok? E N é um operador definido em espaços vetoriais reais normados também, só que não necessariamente linear, tá? Então, a gente tem esse contexto geral aqui, onde a gente estuda, né? Então, L ele tem um domínio, o domínio de L vai ser um subespaço de X, e ômega vai ser um subconjunto aberto e limitado do domínio do mapa L, né? De modo que o fecho desse ômega aqui pertence ao domínio de L, ok? E o N é qualquer operador aí, não necessariamente linear, né? Em geral, não linear. Então, para obter resultados sobre esse tipo de equação, a gente assume duas propriedades fundamentais aqui, que eu vou passar bem por cima, senão não vai dar tempo. É que L é um operador de Fredholm de índice zero e que N é um operador L compacto, né? Dado que L é Fredholm, a gente consegue definir L compacidade de operadores. Então, um operador linear Fredholm de índice zero satisfaz essas três propriedades aqui, né? Então, o núcleo do operador tem dimensão finita, ok? A imagem do operador é fechado em Y e tem codimensão finita. Falar de codimensão é falar, na verdade, da dimensão do conúcleo, né? Que é simplesmente o contradomínio ostentado pela imagem de L. Ok? E a dimensão do núcleo de L coincide com a dimensão da imagem de L. Né? Na verdade, o índice de operadores de Fredholm é definido como a diferença entre essas dimensões. Tá? Então, seria o kernel de L menos a dimensão do cokernel, tá? Do conúcleo de L. Então, isso daqui seria o índice do operador de Fredholm. No caso, como a gente está no índice zero, então essas dimensões aqui elas se conheciam. Tá? Então, nessa situação, para eu definir a L-compacidade, eu preciso de algumas projeções aqui que são garantidas para operadores de Fredholm. Né? Então, a teoria de análise funcional garante que existem operadores P no domínio X, projeções contínuas P no domínio X, Q no domínio Y, que satisfazem essa propriedade aqui. Né? A imagem de P coincide com o núcleo de L, o núcleo de Q coincide com a imagem de L, e isso aqui implica nessa decomposição aqui. O domínio pode ser decomposto como o núcleo da L soma direto com o núcleo da P, e o contradomínio pode ser decomposto como a imagem da L soma direto com a imagem da P. Tudo coisa muito técnica, tá? Mas são consequências aí da análise funcional.
nessa situação aqui, a gente observa que o coquênio, né, se a gente olha para o coquênio aqui, para o conúcleo da L, que é igual a Y quocientado por imagem da L, dado essa decomposição aqui, a gente vê que esse quociente é isomorfo à imagem da Q. Tá? Então, nessa situação, como o conúcleo de L, né, tem a mesma dimensão que o núcleo de L e a dimensão afinita, então o conúcleo é isomorfo ao núcleo. Né? Logo, a imagem do Q vai ser isomorfo ao núcleo também. Estou fazendo esse comentário específico porque vai aparecer um isomorfismo lá na frente na hora de denunciar o teorema. Tá? Então, é isso que eu estou falando. A imagem de Q é isomorfo ao núcleo da L. Ok? A gente consegue verificar também que a L, que é o operador de Fredholm, restrito ao seu núcleo, é um isomorfismo até a sua imagem. Tá? Então, dado esse isomorfismo, a gente consegue definir a inversa dele, que é o Kp, e a gente define todo esse blá 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 aí para poder falar sobre L compacidade do nosso mapa N. Tá? Então, dado esse Kp, que é a inversa da restrição do mapa L ao kernel de L, né, a gente consegue definir esse KPQ, que é simplesmente a composição de Kp com a identidade menos essa projeção aqui. Tá? Então, tudo isso para definir o que significa N ser L compacto. Então, NL compacto, se essas composições aqui, ó, KPQN e o QN são contínuos, e se esses subconjuntos aqui de Y, KPQN aplicado em ômega fecho cartesiano com 0 epsilon e o QN aplicado em ômega fecho cartesiano com 0 epsilon são relativamente compactos em X e em Y. Tá? Então, propriedades bem técnicas aqui para poder enunciar o próximo resultado. A gente pode ver que essa definição de L compacidade não depende desses operadores P e Q. Então, quaisquer operadores P e Q satisfazendo essa propriedade sempre dá a mesma propriedade, na verdade, de L compacidade. Eles podem se intercambiar. Né? Ok, então, esse aqui é o teorema principal, que é um teorema de continuação, um resultado de continuação de soluções. Né? Então, a gente considera essa equação entre operadores, L, N e Q são definidas como anteriormente, né? L Fredholm, N L compacto, o Q é a projeção no contradomínio, e eu vou considerar J como sendo qualquer isomorfismo entre a imagem de Q e o núcleo de L. Esse isomorfismo ele é epsilon importante para corrigir algumas coisas lá na frente. Vai ficar claro o que está acontecendo. Mas ele existe porque, nas condições que a gente está assumindo, esses caras aqui são de fato isomórficos, têm a mesma dimensão finita. Né? Então, assumindo essas duas propriedades aqui, H1 é Q composto com N, calculado em x epsilon. Aqui vem o x0, né? Aqui vem o epsilon igual a 0. Né? É diferente de 0 para todo x na fronteira de ômega interceptado com o núcleo de N. Né? Então, essa é a primeira propriedade que a gente tem que verificar. E a segunda propriedade é o grau de Brouwer. Né? Então, observe que eu tenho essa função aqui, ó, jqn, calculado para epsilon igual a 0, só que essa função é restrita ao ômega interceptado com o núcleo de L. Lembre-se que o núcleo de L é finito, porque L é Fredholm. Então, essa função aqui, ó, ela é uma função cujo domínio é um espaço real, é um Rn. Ok? Então, a gente pode falar de grau de Brouwer dela. Né? Então, vou assumir que esse grau de Brouwer aqui é diferente de 0. Sobre essas duas condições, a gente tem garantido a existência de um epsilon 1, tal que, para cada epsilon entre 0 e epsilon 1, essa equação de operadores aqui admite uma solução em ômega. Ok? Beleza. Então, a pergunta é, como eu uso essa teoria para demonstrar a existência de órbitas periódicas em equações de caráter global? Não é isso que a gente vai fazer agora. Então, está claro que o que a gente precisa fazer aqui é definir operadores bons e espaços bons para poder trabalhar com o nosso problema. Né? Então, vou dividir o meu teorema em duas proposições, uma sobre a existência e outra sobre a convergência. Então, aqui, primeiro eu vou demonstrar a existência. Né? Vou assumir que a minha F1 não se anula na fronteira de V e que o grau de Brouwer é diferente de 0, quero mostrar a existência de órbitas periódicas. Né? Então, vamos considerar esses espaços vetoriais aqui. Então, X é o conjunto das funções contínuas com domínio 0t e imagem Rn,
tais que x de 0 é igual a x de t. Né? Então, eu tenho aqui, né? Então, uma funçãozinha que sai do zero e no t volta para o mesmo ponto. Okay? Então, esse é o espaço, é o domínio das funções que eu vou querer considerar. Faz sentido definir dessa forma porque eu quero procurar soluções periódicas. Então, o meu domínio tem que ser de funções que podem ser estendidas a soluções periódicas. E o meu contradomínio são funções que se anulam na origem. Está definido entre 0 e t também, só que se anula na origem, só isso. Mais nada. Ok? Então, dado que eu tenho V, né, que é o conjunto onde eu quero encontrar as minhas soluções periódicas ali dentro, então eu vou usar ele para definir o domínio, para definir o domínio da minha equação, né, esse domínio ômega aqui da minha equação. Então eu vou escolher aqui as funções x que pertencem, são periódicas, né, tais que a todo momento elas estão dentro de V, do meu conjunto V. Beleza? Então já tenho x e y definido, ômega definido. Agora eu vou definir os meus operadores. Né? Então, ao invés de sair falando dos operadores, vamos verificar a definição de solução de equação de caracter Dodge via integrais. Né? Então, a gente sabe que uma função x é a solução da nossa equação se x de t é igual a x de 0, mas, vou colocar o epsilon aqui para fora já, integral de 0 a t, de f, de s, x de s, epsilon ds. Né? Então, passando o x de 0 para o outro lado, a gente tem o seguinte, ó, x de t menos x de 0 igual a epsilon vezes a integral de 0 a t de f de s, x de s, epsilon ds. Né? Então, aqui, ó, veja, eu tenho o meu L de x de t e aqui eu tenho o meu epsilon, desculpa, eu tenho o meu N de x epsilon de t. Né? Então, é justamente esses operadores que eu vou definir aqui. Esse primeiro cara aqui é linear, ok? E o segundo aqui é um mapa, eventualmente, não linear, né? Claro, dependendo da minha função f aqui. Né? Então, eu vou definir esses mapas. Né? Então, fica claro por essa observação aqui que soluções dessa equação aqui de operadores está em relação biunívoca com soluções da minha equação diferencial. Ok? Pela definição de solução de equação diferencial. Mais ainda, como eu estou procurando soluções dentro de ômega, esse ômega bar aqui está sobrando aqui, bar. Dentro de ômega, então, se eu tenho solução desse problema aqui, eu tenho soluções periódicas da minha equação de caráter Dodge. Porque eu tenho uma solução da minha equação diferencial que pertence a ômega, ou seja, né, é periódica e está contido dentro de V. Beleza? Então, eu transformei o meu problema de encontrar soluções periódicas de equações diferenciais num problema de encontrar soluções de operadores. Okay? Soluções de equações de operadores. Beleza. Então, antes de começar a verificar as propriedades, esse operador aqui ele tem que estar bem definido. Né? Eu fiz a integral aqui, mas não estou vendo se ele está bem definido. Mas a boa definição dele vem justamente, novamente, do teorema da convergência dominada, juntamente com as propriedades A2, A1 e A3 lá das equações de caráter Dodge. Né? Então, a gente consegue garantir que existe um RV aqui, tal que, né, esse domínio aqui, o x de s epsilon, é sempre menor do que RV para todo t, x, epsilon pertencente ao meu domínio. Isso porque a gente está trabalhando com funções que pertencem a domínios limitados. Né, que estão contidos, por exemplo, no fecho de V. Né, o fecho de V é limitado. Então, a gente consegue esse cara aqui, que garante, via a minha propriedade A3, a existência de uma função integrável que domina a norma da minha função f aqui em todo o domínio. Tá? Para quase todo t em 0t. Né? Então, essa propriedade aqui, a mensurabilidade da minha função f na variável t, implica que, pelo menos, essa integral aqui está bem definida. Posso calcular que vai me dar um número real ali. Né? Trabalhando um pouco mais com essa funçãozinha aqui, grv, que a gente obteve, eu consigo construir uma função g maiúscula aqui,
que é também pelos teoremas de convergência dominada, a gente consegue verificar que ela é uniformemente contínua, e essa função G maiúscula aqui, ela fornece uma dominação também para a norma da minha função n aqui para cada x, y e t, né? E esse cara, observe que não depende de x e y. Então, eu vou falar aqui que lá na frente, essa propriedade aqui vai ajudar a gente a verificar uma propriedade de limitação uniforme de uma família de funções indexada por x e y. Tá? Então, a gente tem, lembrem-se, que a gente tem essa limitação aqui. E trabalhando um pouquinho mais, a gente consegue verificar essa propriedade aqui, que vai garantir uma espécie de equicontinuidade de soluções de determinada família, que vai aparecer daqui a pouco. Né? Mas, de qualquer forma, essa relação implica, né, essa primeira relação implica que o n de xy aplicado em t igual a zero é zero, porque o GRVT para t igual a zero é zero, e essa equação 8 aqui implica que a minha função ela é contínua. Tá? Então, de fato, a imagem da nxy pertence a y. Okay? Ela pertence a isso, é uma função em y, uma função contínua que se anula no zero. Então, essa n aqui, tal como eu defini, né, com contradomínio sendo y, ela está bem definida. Ela é verdade. Posso mostrar um pouco mais? Posso mostrar que o operador n em si ele é contínuo também, utilizando os mesmos procedimentos, trabalhando aí com o teorema da convergência dominada e as propriedades de Cantor-Teodori, consegue mostrar que a n é contínua. Né? Então, a gente tem já as propriedades iniciais que a gente precisava para conseguir aplicar o teorema. Né? Outras propriedades. L é Fredholm. A gente consegue verificar que L é Fredholm. Vou só observar aqui essa propriedade mais importante. Qual que é o núcleo da L? Então, a L ela é definida dessa forma. Ela é x de t menos x de zero. Né? Então, quem são as funções que anulam F? São as funções constantes. Né? Então, o núcleo da L é isomorfo a um Rn. A gente consegue verificar as outras propriedades também. Mas esse cara aqui é importante porque em determinado momento a gente tem que calcular o grau de Brouwer de uma função restrita ao núcleo da L. Então, a gente precisa saber quem que é esse cara. Né? A gente pode construir também as projeções que a gente tem existentes por causa da L ser Fredholm, e a gente consegue verificar que N é L compacto. Então, a continuidade desses operadores vem basicamente de composição de operadores contínuos, e a gente tem que verificar também que esses dois caras aqui, ó, são relativamente compactos. Esses caras são famílias de funções contínuas. Então, aquelas propriedades que eu tinha comentado aqui, basicamente são utilizadas para mostrar que essas famílias são uniformemente limitadas e equicontínuas, o que me permite utilizar o teorema de Arzelà-Ascoli, né, para garantir que essas famílias aqui são relativamente compactas, que garante que a minha N é L compacto. Ok? Então, passando um pouco rápido, são coisas técnicas, mas que a gente tem que verificar na hora de aplicar o teorema. Né? Então, agora o que eu preciso fazer aqui é verificar as propriedades H1 e H2. Né? Propriedade H1 fala que esse cara aqui tem que ser diferente de zero para todo x na fronteira de ômega vezes o kernel interceptado por kernel de L, e a H2 fala que esse grau de Brouwer tem que ser diferente de zero. Né? Mas, como a gente conhece quem é N, conhece quem é aqui, a gente consegue calcular explicitamente esses operadores aqui. Então, quando eu tomo um x pertencente à fronteira de ômega interceptado por kernel de L, a gente tem que esse x aqui ele é uma função constante, porque ele está no kernel de L, a gente viu isso. E é uma função constante que está no φ, que está na fronteira de V, porque ele está na fronteira de ômega, então ele vai ter que estar na fronteira de V. Então é um ponto, é um vetorzinho ali. Né? Então, quando eu calculo esse cara aqui, a gente consegue verificar, né, por cálculo explícito, que isso aqui é simplesmente o t vezes f1 de z. Essa imagem é zero, né, como isso aqui é uma função, ela vai ser zero se e somente se o f1 de z é zero. Mas isso não pode acontecer, porque a gente sabe que o f1 de z é diferente de zero para todo z na fronteira de V, por hipótese. Então, a gente tem garantido o H1. Agora eu preciso calcular o JQN. Né? O QN de x0 aparece esse tzinho que multiplica a promediada. Né? Então, a gente define
esse isomorfismo, como pode ser qualquer isomorfismo, sendo uma correção, né? Corrige, eu tiro esse cara daqui. Né? Então, basicamente, esse isomorfismo J é calcular y no período e dividir pelo período. Então, o J, Qn de x0 é simplesmente... Desculpa, aqui tem um x, vamos ver. Não, isso aqui é x mesmo, só que o x é uma função constante, né? Ele é z. Então, o JQN de x0 é o F1 de z. Então, esse grau de Brouwer que a gente precisa calcular aqui, ele é o grau de Brouwer da promediada V0, que a gente já sabe que é diferente de zero. Então, a gente tem H2. Né? A gente conseguiu verificar toda aquela parafernália do teorema de continuação de soluções para equações de operadores, e como está associado às soluções periódicas da nossa equação diferencial, a gente consegue garantir a existência de órbitas periódicas da nossa equação diferencial. Né? Então, tem esse epsilon V aqui, onde eu garanto a existência de um x epsilon, e o φ de t epsilon é simplesmente o x epsilon de t, é uma solução periódica da nossa equação diferencial. Para finalizar, o que está faltando mostrar é a convergência. Né? Como que a gente obtém a convergência de um ramo de soluções periódicas. Né? Então, para a convergência, o que a gente está assumindo aqui como hipóteses adicionais é a existência de um zero isolado, né, da nossa promediada. Então, o que a gente tem aqui eu tenho minha vizinhança V, eu tenho o zero Z estrela aqui dentro, e é um zero isolado. Então, o que eu vou fazer é tomar vizinhanças, bolinhas aqui, né, um centro em Z e raio Mi, de modo que essas bolinhas estão sempre contidas em V aí, para todo Mi entre 0 e 1 Mi 0 aqui. Tá? Então, a ideia é diminuir essas bolinhas e garantir, de alguma forma, a convergência, a existência de um ramo de soluções que converge para Z estrela. Né? Então, a gente consegue verificar, né, o importante de dividir a proposição 1 é porque, se a gente substitui na proposição 1 V por VMi, a gente consegue verificar todas as propriedades. Né? Então, para cada Mi, o que eu estou escrevendo aqui, né? Para cada Mi entre 0 e Mi0, eu consigo aplicar a proposição 1 de existência de órbitas periódicas, eu garanto a existência de um epsilon VMi, o quê? Para cada epsilon dentro desse intervalo 0, epsilon VMi, a equação diferencial possui uma solução periódica VMi, né? Satisfazendo que essa solução periódica pertence a VMi para todo o tempo. Aqui a coisa complica um pouquinho, porque eu não tenho uma única solução periódica. Para cada Mi eu tenho uma solução periódica eventualmente diferente. Né? Então eu preciso, de uma certa forma, encontrar uma função escolha aqui, nessa família de soluções periódicas, né? Porque para cada Mi eu tenho uma solução periódica no qual o domínio também em epsilon muda. Né? Então eu preciso encontrar uma escolha aqui, sei lá, uma espécie de Mi epsilon, a fim de construir uma solução única φ de t epsilon que converge uniformemente para Z estrela. Okay? Isso a gente pode fazer, eu não vou falar muito dos detalhes aqui, mas a gente discretiza esse parâmetro aqui, eu escolho MN, uma sequência discreta, aí para não trabalhar com parâmetro contínuo, né? E para cada N eu tenho a existência do epsilon N, do φn, né, que satisfaz essa propriedade. Para cada N, o φn é uma solução periódica que pertence a essa bola aqui de centro Z estrela e raio μn, só que para cada epsilon entre 0 e epsilon n. Né? Então, para cada n, eu estou modificando o domínio do meu epsilon. Então, eu não posso simplesmente fixar um aqui e esperar que esse cara vá convergir para Z estrela com epsilon. Então, preciso escolher um n epsilon aqui que faça essa convergência funcionar. Né? Então, essa sequência epsilon n, a gente pode escolher ela convergente para um epsilon estrela, sem perda de generalidade, né? Porque ela está dentro de um intervalo compacto. E daí a gente tem dois casos. Né? O caso no qual esse limite é positivo e no caso que o limite é zero. Né? Então, a gente consegue trabalhar separadamente com esses dois casos. No primeiro caso, a gente mostra, na verdade, que a função constante φ t epsilon é uma solução periódica, então não preciso fazer nada. E no segundo caso, a gente consegue escolher, né, construir
essa função escolha aqui e, de fato, construir uma função phi de T-epsilon, que é um phi n-epsilon de T-epsilon, que converge para a função constante z estrela, uniformemente quando epsilon vai para as okay? Pessoal, então, aqui está demonstrado, basicamente, a ideia, né, da demonstração do teorema AVA. Mas aqui são um pouco das referências, né? Essas duas referências é onde contém aí a teoria básica das equações de operadores, né? Aqui é um pouquinho da teoria básica sobre equações de Kara-Teodori, né? E aqui são os resultados averaging que eu já tinha comentado, né? O primeiro resultado da Buica e do Jalmas, utilizando o grau de Brouwer. Aqui é o resultado mais clássico no livro do Verhulst. Ordem superior para equações diferenciais Lipschitz, ordem superior para equações, para uma classe de equações diferenciais, ordem 1 e 2 para equações diferenciais descontínuas gerais, ordem superior para equações descontínuas de uma classe específica, e ordem superior aqui para equações contínuas, só assumindo continuidade. Então, agradeço aí, desculpe se eu passei um pouco do tempo. Obrigado, Douglas. Show de bola, muito bom. Tá? Agradeço a sua disponibilidade, a sua participação. Nós temos presença ilustre aqui na plateia. Camila, por favor, você quer fazer algum comentário? A Camilinha está aí, eu vi que ela entrou aí. Boa noite, pessoal. Peço desculpas que eu estou aqui com uma participação especial aqui que fica gritando no meio, então é muito falar oi. Oi, pessoal. Participando aí no meio do seminário. De vez em quando eu o microfone sem querer. Excelente participação. Douglas, e pelo convite, viu, professor Luiz Fernando? Que isso? Fala tchau. Fala. Pessoal, perguntas, comentários, por favor. Tá? Denis, Braulio, por favor. Bom, acho que eu posso falar. Não, Braulio pode falar aí. Vai lá, Denis. Posso falar? Sim. Deve? Queria só agradecer o Douglas pela palestra, achei fantástica. Pelo que eu entendi aí, a integral abeliana clássica aí, em R2 aí, quando você perturba um centro linear, no caso, a perturbação agora você exige, né, só a continuidade da perturbação, então sai de graça aí da sua teoria. Sim, essas integrais abelianas, as integrais são basicamente sempre as mesmas, né? Sim. Elas vêm de teorias diferentes aí, mas no final da conta elas são... A única coisa é que esse contexto aí de integrais abelianas a gente assume um pouco mais de regularidade, né? Porque você precisa... Isso. Elas estão mais associadas às funções de Melnikov, né? Aqui a gente tem a primeira ordem, a função de Melnikov, entre aspas, porque ela não seria a primeira aproximação do mapa de Poincaré, a gente não tem definido o mapa de Poincaré aqui. Mas é mais ou menos a mesma coisa aí, gira no mesmo universo aí. Ok, muito obrigado, hein, Douglas. Lucas, comentário, por favor? Douglas, prazer em conhecê-lo. Ô, Lucas. A gente se conhece, mas só de vista. Olha, achei muito interessante a maneira que você apresentou aí. Até eu acho que consegui entender algumas coisas. Fiquei numa dúvida bem básica lá no início. É possível que o grau de Brouwer seja não nulo e a função não tenha raiz? Ou isso é uma consequência imediata? É possível que o grau de Brouwer no zero seja não nulo e a função não se anule? É possível? Não. Ele garante a existência. É a primeira propriedade. Okay, então você vai só tomar cuidado com o caso da faixa mesmo, né? Exato. O número de zero ser degenerado. E nesse caso você não tem controle nenhum de onde vão surgir essas órbitas, né? Você tem algum controle. A faixa, né? Isso. Algum controle eu consegui estabelecer. Porque, assim, vamos lá, você tem esse V aqui. Isso. E é onde você está calculando o grau de Brouwer. Eventualmente você consegue diminuir o V, melhorar um pouquinho o domínio que você está calculando o grau.
você consegue ir melhorando, vamos dizer assim, a precisão da localização da sua horta periódica. É só. Porque eu achei bem interessante a maneira que vocês encaixaram essa teoria toda aí, né? Mas faltou muito sentimento para mim. Por exemplo, quando é transversal, né? No cenário de convergência uniforme, mas você pode ter faixas de órbitas, né? Pode ter infinitas órbitas, você não tem controle da quantidade. E essa escolha sua no final pareceu se for que vai discretizar, mas a maneira que você discretizou é bem específica, né? Você tomou... Não, é bem específica. É bem específica, tá bom. O parâmetro lá. Discretiza o parâmetro, né, para trabalhar com sequência e não com uma função em etos. Mas a discretização foi bem escolhida, né? Foi bem escolhido. Ok, tá claro. Obrigado, né? Obrigado. Pessoal, mais algum comentário? Perguntas, por favor? Douglas, agradeço de novo a sua participação. Tá? É uma satisfação. Tá? Conheço você há algum tempo já, ou seja, desde da banca do seu mestrado, mais ou menos 10 anos, né? E é interessante acompanhar o progresso que você tem feito e com brilhantismo, tá? É muito bom saber que tem gente nova, estudiosa, interessada e próximo da gente aqui, tá? Muito obrigado. Eu agradeço, Luiz. Foi um prazer muito grande e é sempre um prazer aí estar em contato com você. Assim, tenho muito interesse em conhecer todos vocês aí do grupo de Itajubá. Vocês trabalham bastante aí, né? E estamos sempre trombando aí nos nossos interesses, né? Então, é natural aí que a gente cada vez se aproxime mais, né? Então, agradeço pelo convite e sempre um prazer.